Amém. Boa noite mais uma vez, graça e paz. Amém, igreja? Estamos aqui mais uma vez para estar ministrando a palavra do Senhor. Como nós ministramos de manhã, nós vamos estar dando continuidade àquilo que Deus já começou a falar de manhã através da palavra. E eu estou muito feliz que tem aqui uma família de amigos. Estou muito feliz de recebê-los aqui. Fiquem à vontade. E cada um de vocês que estão nos visitando nessa noite, que fique à vontade, que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Amém? O irmão vai projetar para a gente aí, irmão? Vamos estar continuando. Nós começamos pela manhã a falar sobre José do Egito. E eu também fiz um paralelo, porque da última vez que eu estive ministrando no culto de jovens, eu falei sobre Daniel, que Daniel tinha um espírito excelente. E nós vamos aprender um pouquinho, lições, o que podemos aprender com a história de José. Lições de José. E vamos lá, nós vamos começar lendo o texto de Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Que diz assim a palavra do Senhor: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então, o livro de Gênesis, nesse texto que nós lemos, a Bíblia fala que Faraó faz essa menção sobre José. E eu falei aqui que Daniel, quando eu preguei da última vez no culto de jovens, Daniel tinha um espírito excelente. E a Bíblia fala sobre isso, espírito com letra minúscula, representando o espírito, o caráter de Daniel, e letra minúscula. Nesse texto aqui nós vemos que é com letra maiúscula, Espírito de Deus, se referindo que as pessoas viam o próprio Deus na vida de José. Amém? E nós falamos aqui pela manhã sobre o caráter de José. Eu até falei aqui o seguinte: é muito comum, quando a gente escuta uma pregação sobre José, a gente falar sobre sonhos, sobre virada, porque realmente a história de José do Egito é muito linda. De um escravo a governador. E é muito bonito a gente ouvir que Deus vai fazer uma virada, que Deus vai mudar. Mas nós trouxemos aqui pela manhã e nós falamos sobre o caráter de José. O que ele foi e por que ele chegou a governador. Só para dar uma palhinha aqui, ó. Hoje pela manhã falamos sobre as valiosas lições que podemos aprender com a vida de José. Abordamos suas escolhas, princípios e testemunho. Aí eu falei que José, ele fez a diferença. O impacto das escolhas de José. As decisões de José em tempos difíceis moldaram seu futuro e impactaram todos ao seu redor. Ele escolheu agir com integridade e fé, mesmo quando enfrentou adversidades, mostrando que as escolhas certas podem transformar a nossa realidade. Então, pela manhã nós estivemos falando, só estou dando aqui uma relembrada de tudo que nós falamos pela manhã. Princípios que guiavam José. José seguia princípios firmes que o ajudaram a permanecer fiel a Deus e a seus valores. Sua lealdade a Deus e a sua postura ética foram fundamentais em sua história e refletem como viver os princípios divinos podem guiar nossas vidas. E falamos também sobre o comportamento de José, testemunho de vida e fé. O comportamento de José foi um verdadeiro testemunho da palavra de Deus. Sua fé em momentos difíceis inspirou outros e serviu como exemplo de poder da confiança em Deus, mostrando que podemos ser faróis de esperança. Então tudo isso aqui não é do jeito que está aqui, né? Eu só estou dando aqui uma palhinha. Quem estava aqui de manhã recebeu, aprendeu da palavra. E eu estou só dando uma palhinha para vocês entenderem o contexto.
E agora nós vamos estar dando continuidade. Pela manhã nós focamos muito no caráter de José, que fez com que ele fizesse escolhas de permanecer fiel ao Senhor. E Deus, aonde ele estivesse, porque ele saiu da casa do pai dele, ele foi vendido pelos próprios irmãos, ele chegou no Egito como escravo, mas lá na casa de Potifar ele fez a diferença. E mesmo como escravo, eu até falei de manhã aqui, que escravo não era considerado nem gente, não tinha nenhum valor, mas José fez a diferença e ele como escravo, ele passou a governar a casa de Potifar. E aí depois acontece aquela questão com a esposa de Potifar, ele continuou fiel a Deus, ele não caiu na tentação por causa dos princípios que ele tinha da palavra. E aqui nós vamos dar continuidade e falar sobre identidade e escolhas. Você não é só o que te fizeram. Obrigada, irmão. Dá licença que eu vou dar uma aguinha aqui. Você pode dar um glória a Deus enquanto eu bebo uma água? A gente vê o tempo todo, na vida de José, ele tendo que fazer escolhas. Quando a esposa de Potifar veio e tentou seduzi-lo, ele correu, ele fugiu da tentação, porque ele tinha princípios e ele, como foi falado na palavra, ele tinha o Espírito de Deus. E ele escolheu não cair naquela tentação. E como eu falei aqui pela manhã, a esposa de Potifar não era qualquer mulher. Provavelmente era uma mulher muito bonita, sedutora, cheirosa, porque ela era uma mulher de um oficial, então era uma mulher muito bem produzida, mas José servia, ele escolheu seguir os princípios que ele conhecia, aquilo que ele aprendeu com seu pai. E agora eu quero trazer algo para você. O que nós podemos aprender também com a vida de José? Você não é o que te fizeram. A história de José ilustra que o nosso valor não é determinado pelo que nos aconteceu, mas pelas escolhas que fazemos. Ele enfrentou situações calamitosas, mas ao invés de ser definido por elas, ele decidiu ser uma pessoa de fé e caráter. E para isso nós vamos estar lendo Gênesis 41, do 50 ao 52. Olha que coisa linda. Gênesis 41, do 50 ao 52. José, ele decidiu, porque ele poderia muito bem ficar lá se lamentando. Como que meus irmãos puderam fazer isso comigo? Como que meus irmãos, meu próprio sangue, tiveram a coragem de me jogar num poço e me vender como escravo? Ele poderia chegar naquela cidade ali no Egito e ele está triste, abatido, sem entender por que os irmãos fizeram aquilo com ele, mas ele decidiu. Ele tinha algo dentro dele. Ele era fiel a Deus, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha contato com Deus, ele sabia quem ele era em Deus. E ele decidiu não se abater. E como nós vemos, ele passou por tudo isso. Ele saiu da casa dele, que ele era um filho querido, amado. Ele tinha tudo na casa do pai dele. Ele foi jogado naquele poço. Ele foi levado como escravo. E aí ele chega na casa de Potifar, ali porque ele tinha algo diferente. Potifar dá tudo na mão dele. Potifar confiava nele. E ele foi fiel à palavra de Deus. Ele foi fiel a Deus e foi fiel também ao seu Senhor, que ele não fez aquilo. E a esposa de Potifar foi lá, armou uma cilada e ele foi jogado na prisão. Chegando na prisão, ele não, mais uma vez, ele poderia ter todos os motivos para se lamentar. Imagina ele naquele lugar sendo inocente, porque uma coisa é quando você é preso, acontece porque você fez algo de errado. Imagina ele ali como uma pessoa inocente que foi caluniado. Olha só, ele primeiro foi jogado no poço e vendido como escravo. Aí chega ali, vem aquela mulher e calunia ele. Ele era aquela pessoa que tinha tudo para se lamentar, mas ele decidiu. E ele permaneceu ali, ó,
fiel. Ele sabia quem ele era. Em nenhum momento ele esmoreceu. E aí, depois que ele passa por tudo isso, quando ele já é colocado como governador, olha o que acontece aí em Gênesis 41, do 50 a 52. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E aí naquele momento ele coloca, ele poderia chegar ali e se lamentar. Tem alguns nomes que representam, né? Ah, o filho da minha dor. Existem nomes que vão lá, na Bíblia tem muito essa questão do nome. E ele coloca o nome dos filhos representando o quê? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, aqui está mostrando José. A vida de José não foi fácil. Como nós vimos de manhã, José se tornou governador aos 30 anos. Quando ele foi vendido, ele ainda era muito jovem. Mesmo ele sendo jovem, aí como nós lemos aqui, assim que nós começamos o culto, jovens, sois forte, porque já venceste o maligno, e a palavra de Deus está em vós. E eu falei aqui logo, quando nós começamos, que muitas pessoas gostam de criticar os jovens, de falar mal dos jovens. Ah, é o aborrecente, é o jovem que não tem compromisso. Mas eu creio que nesse lugar, Deus tem levantado jovens que vão fazer a diferença nessa geração. Jovens que vão fazer a diferença, assim como José. Ele era jovem, mas ele fez a diferença. E aonde ele chegava, as pessoas viam que tinha algo diferente. Porque ele era uma pessoa diferente. Ele tinha o Espírito de Deus. E ele coloca esse nome dos filhos. O primeiro, Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo, Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Decisão de não ser amargurado. José tinha todas as razões para ser uma pessoa, para ser amargurado, devido às injustiças sofridas, mas escolheu perdoar e ver o propósito divino em sua vida. Esta decisão de não se deixar vencer pelo ressentimento é uma lição poderosa sobre resiliência emocional. Nós vemos aqui que José, ele tinha ali passado por tudo aquilo ali. E como nós falamos pela manhã, aonde ele chegava, ele fazia diferença. E agora que ele decidiu, ele tomou uma decisão. Eu não vou me lamentar pelo que eu sofri, mas eu vou compreender o propósito de Deus em minha vida. E aí eu quero ler com vocês o livro de Gênesis, capítulo 45, do 1 ao 15. Isso aqui, de toda a situação, porque olha só, José, vamos recapitular. José foi vendido, ele foi jogado no poço primeiro. Naquele momento que seus irmãos jogaram ele no poço, o plano dos irmãos de José era matá-lo. Mas Deus não permitiu. E aí os irmãos resolveram, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Aí estavam passando um grupo, ele pegou José e vendeu como escravo. José vai, chega na casa, nesse período que ele foi, Potifar vai lá e compra José. Leva para sua casa como escravo. José era o que, gente? Escravo. Chega lá na casa de Potifar, Potifar vê algo diferente em José. Esse menino aqui é diferente. Esse rapaz tem algo diferente. Aí pega,
coloca José para comandar toda a sua casa. E Potifar, diz a Bíblia, que Potifar deixava tudo na mão de José. Olha, tudo aqui, eu não quero me preocupar com nada. Eu confio em você, confiou tudo. E assim José foi. José foi fiel e foi administrando. Mas ele ainda era escravo. E aí acontece a questão com a esposa de Potifar, uma mulher atraente, provavelmente, uma mulher bonita, sedutora, e diz a Bíblia também que José era bonito. E aí nós lembramos o seguinte: quem tem o Espírito Santo tem algo diferente, brilha, tem um brilho diferente, chama a atenção. E José, provavelmente um rapaz, um jovem, bonito, de boa presença, e ainda tinha algo diferente na vida dele. Aquela mulher ficou encantada, quis seduzi-lo. Só que José, ele era fiel a Deus, ele era temente, ele era fiel também ao seu Senhor. E ele vai, ele recusa, ele corre daquela mulher. E existem situações, eu aprendo aqui também com José, que ele fugiu. Ele fugiu. Existem situações na nossa vida que nós precisamos fugir. Você não pode ficar dando vazão à sua carne, falar assim: não tem nada demais, eu consigo resistir. Não. Se tem algo na sua vida que está gerando tentação na sua vida, fuja. Não fica dando vazão, porque conforme você vai dando vazão, aquilo pode crescer. Então, naquele momento, José fugiu. Nisso que ele fugiu, a túnica dele ficou com a mulher agarrou, e aí ela contou uma história. Ela foi lá, falou que ele tentou agarrá-la, que ele tentou fazer algo com ela. Foi lá e levantou uma calúnia contra José. Potifar ficou irado com aquela situação, porque ele tinha confiado tudo a ele. Vai lá e joga ele na prisão. Chega na prisão, ele também na prisão fazia diferença. E aí acontece a situação lá com o padeiro e com o copeiro, que eles têm um sonho, e José vai lá e interpreta o sonho. E assim como aconteceu, como José interpretou, assim aconteceu. E aquela pessoa foi solta, outro foi morto, e uma foi solta assim como ele interpretou o sonho. Mas ainda assim, José permaneceu preso. Depois de um tempo, Faraó tem um sonho. E esse sonho deixou Faraó muito angustiado, ele não estava entendendo. E ele já tinha recorrido a magos, e ninguém conseguia discernir o que aquele sonho representava. Então lembraram: olha, rei, olha, Faraó, lá na prisão teve um homem em quem há o Espírito de Deus, que ele interpretou. E quando ele interpretou exatamente, aconteceu exatamente como ele falou. Então o Faraó vai lá e manda chamar José. José, que estava preso, já tinha bastante tempo. Eles pegam José, dá um banho em José, barbeia, deixa ele bonito, apresentável, e ele vai ter com o rei. E ele vai, interpreta o sonho do Faraó, perdão. Interpreta o sonho de Faraó, dá uma orientação. E Deus, eu creio que naquele momento também, Deus tocou no coração de Faraó. Faraó viu algo em José. E José foi levantado como governador. Imagina uma pessoa que saiu do poço, da escravidão, da prisão. Porque olha só, ele era um filho amado. De repente ele está num poço. Dali a pouco ele está como escravo. E depois de ainda ser escravo, ele foi rebaixado ainda mais. Um escravo prisioneiro. Parecia que tudo tinha acabado para José. Mas aí naquele momento, Deus faz o mover. José é colocado como governador. E a Bíblia diz que não existiria ninguém acima de José. Só Faraó. Faraó pega o anel, dá na mão de José e entrega tudo
para José administrar. Imagina agora. E aí, tem algo interessante quando a gente falou de manhã aqui, caráter. Deus não quer apenas te dar honra, nos colocar em lugares altos, porque é muito bom ouvir isso, né? Deus vai te colocar sobre cabeça e não como cauda. Deus vai te honrar, Deus vai te colocar acima, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. É muito bonito. Mas nesse momento, Deus, ele conhece nossos corações. José, naquele momento, ele já tinha sido moldado, ele já tinha sido trabalhado. Em todo momento eu creio que José, mesmo na prisão, mesmo como escravo, ele ouvia Deus falando com ele de alguma maneira. Ele tinha experiência com Deus. E aí naquele momento ele é colocado como governador. Mas o governo não subiu para a cabeça dele, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que tudo aquilo ali tinha sido feito por Deus. E ele decidiu, porque nesse momento também é um momento que ele poderia ter feito coisas, porque ele poderia ficar se lamentando e agora ele poderia estar acima na soberba. Mas José tinha o caráter de Cristo. Repita comigo assim: José tinha o caráter de Cristo. Agora eu quero que você bata no seu peito e diga assim: eu preciso ter o caráter de Cristo. E olha que coisa linda. O faraó vai lá, tira José da prisão, coloca como governador, dá uma esposa. E aí nós vimos aqui o texto que ele tem os filhos. E aí ele fala: Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. E eu quero pegar essas duas palavras, esquecer e prosperar. Primeiro, nós precisamos esquecer, não no sentido de ter amnésia. Tem amnésia, esqueci, não. Mas é você não guardar a mágoa das pessoas que te feriram. José, como nós vimos, ele decidiu não ficar se lamentando nem guardando mágoa. Ele decidiu ser fiel ao Senhor. Ele decidiu continuar com o caráter de Cristo. E assim ele pôde prosperar na terra da aflição. E agora vamos ver. Esse texto aqui foi um momento assim que ele tinha tudo para fazer com que José caísse de uma vez. Mas foi nesse momento, o momento mais importante não foi o momento que ele foi colocado como governador, mas sim quando ele foi testado, quando ele passou por essa situação. Vamos lá, Gênesis 45, do 1 ao 15, diz assim: José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Só para vocês entenderem, no sonho que Faraó teve, Deus mostrou a Faraó que existiria um tempo de fartura no Egito. Existiriam 7 anos em que haveria muita fartura. E depois dessa fartura, sobreviria 7 anos de fome, de muita miséria, de muita angústia. E aí, José interpretou o sonho e falou assim: olha, nós temos que fazer o seguinte, nós vamos guardar uma parte para quando vier a fome, nós vamos estar abastados, nós não vamos sofrer com a fome. E foi nesse texto aqui que ele foi escolhido, porque ele pega e ele dá orientação. E aí nesse momento já tinham passado os 7 anos em que houve fartura, e agora vem o período da fome. E a fome não foi só no Egito, foi em toda a terra. E aí a família de José, seus irmãos, seus pais, começaram a passar pela fome, pela dificuldade. E aí eles ouviram falar: olha, tem um homem lá no Egito em que Deus está provendo lá, as pessoas não estão passando, vamos lá buscar ajuda. E aí os seus irmãos chegam
E de repente, imagina, eu fico aqui, eu estou emocionada, porque eu fico imaginando a cena. Porque no primeiro momento, quando eles chegaram, imagina José diante dos seus irmãos. Imagina aí, irmão. Aquelas pessoas que pegaram ele com ódio, jogaram ele no poço, depois venderam. José diante daquelas pessoas que fizeram tudo isso com ele. E José reconhece, eles não faziam ideia de quem era aquele governador. Nunca passou pela cabeça deles. Mas José reconheceu eles. Aí acontece todo o movimento ali. José segura um dos irmãos, ó. Eu quero que Benjamim não tinha ido na viagem. Benjamim era filho da mesma mãe. A mãe de José era Raquel. E Benjamim era o filho mais novo, que nasceu quando Raquel faleceu no parto. Então, eu quero que tragam meu irmão. E perguntou quem eles eram, da onde eles vinham, quem era o pai dele, perguntou. E aí ele estava lá diante dos irmãos. Aí os irmãos vão embora, depois retornam com Benjamim. E aí, isso aqui, olha que texto, não tem como não se emocionar. Vamos ler. Gênesis 45, é um texto um pouquinho longo, mas eu acho importante a gente ler. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Imagina, gente, esse grito, esse choro que estava guardado ali. Ele deu um choro, ele chorou de uma forma tão alta que todos ouviram. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Eu fico imaginando os irmãos dele ali perdendo a cor naquele momento. Imagina os irmãos dele naquele momento. Perderam a cor. Ficaram pronto. Vamos morrer. Agora ele vai se vingar de todo mundo. Ele tinha na mão aquele poder naquele momento. Mas olha o que ele faz. Olha que coisa linda. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Imagina eles tudo gaguejando, imaginando já uma forca, alguma coisa pronta. Acabou pra gente nesse momento. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Meu Deus, que texto lindo! Que texto! Naquele momento ele falou: eu reconheço, não fiquem tristes por terem feito isso. Eu sei que foi Deus quem permitiu, porque Deus tinha um propósito. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi
a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José. Eu fico imaginando também o coração de Jacó quando soube. Jacó amava José. Jacó sofreu muito quando ele soube da suposta morte de José. E eu fico imaginando aqui esse encontro, ele saber o que tinha acontecido. Meu Deus, que coisa linda. Você pode dar um graças a Deus por isso enquanto eu bebo uma água? Deixa eu beber uma água aqui. Deus tem me posto por Senhor de toda a terra. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores, e habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se-lhe ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também a seu pescoço. E olha isso aqui para a gente concluir esse texto. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Olha, você tem noção do que é isso aqui? Porque o que fez a diferença, olha, ele percorreu tudo aquilo ali. Ele poderia ter acabado com tudo nesse momento. Ele poderia destruir tudo aquilo que ele tinha conquistado. Mas o que fez a diferença é porque ele tinha o caráter de Cristo. Ele tinha a presença de Cristo na vida dele. Ele era fiel a Deus, ele era um homem de princípios. E ele resolveu perdoar. Ele entendeu o propósito de Deus. E aqui eu quero trazer, compreendendo o propósito divino. A compreensão do propósito de Deus na vida de José foi fundamental. Ele sabia que as tribulações que enfrentou eram parte de um plano maior. Isso nos ensina a buscar e confiar no propósito divino, mesmo em tempos difíceis. Naquele momento ele estava numa posição hierárquica, que ele era o homem mais poderoso abaixo de Faraó. Não era só no Egito não, ele era um homem poderoso na terra, no mundo, naquele momento. Mas ele escolheu, como nós falamos, ele não se lamentou pelo que ele tinha passado. Ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha passado tinha um propósito, porque Deus queria fazer algo através da vida dele. E através da vida de José, a família dele foi salva da fome. Através da vida de José, muitas pessoas foram salvas. Então Deus tinha um propósito nisso. E o que a gente pode trazer para a nossa vida nessa noite? Aquilo que nós passamos na nossa vida, Deus tem um propósito. O que você está passando, Deus tem um propósito. Mas precisamos permanecer fiéis e manter o caráter de Cristo em nossa vida, porque Deus tem um propósito. E eu quero falar também sobre outra coisa, a gente vê ali que Deus tinha um propósito na vida de José, assim como Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Amém? Eu creio que cada um que está aqui nessa noite tem um propósito de Deus. Todos nós fomos feitos com um propósito. Seja qual for, mas você tem um propósito na sua vida. E quando você reconhece o propósito de Deus na sua vida, tudo se torna mais fácil. Não digo nem mais fácil porque não vai ter problema, é porque você consegue ter mais força para lidar com os problemas, porque você entende que existe um propósito.
Mas além disso, o que nós aprendemos também com José? José, ele era uma pessoa proativa. Ele tinha proatividade. Gênesis 41, do 33 ao 36, diz assim, ó. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm. E amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Sabe o que é interessante nesse texto? Porque Faraó mandou chamar José para ele interpretar o sonho. O que Faraó chamou ele para fazer o quê? Interpretar. Mas aí, além de interpretar, como José era uma pessoa sábia, ela tinha o Espírito de Deus, José, ele pegou e já falou, olha, o sonho significa isso, isso e isso. E agora você tem que fazer isso, isso e isso. Ó, você vai separar governadores, você vai se prover, você vai separar a 5ª parte para guardar, para quando... Olha só, ele deu toda a orientação. Gente, o que ele era até alguns minutos atrás? Escravo e prisioneiro. Escravo já não era considerado nem gente. Ainda por cima ele era prisioneiro. Ele estava abaixo, debaixo. Aí vem o Faraó. Ele só pediu para interpretar o sonho. Mas José era proativo. Ele chegou lá, olha, faz isso, isso e isso. Aí foi quando Faraó fala assim, peraí, quem eu vou escolher? Não tem outra pessoa. Quem mais eu posso escolher? Senão esse homem em quem há o Espírito de Deus. E aí o que a gente pode trazer para os nossos dias hoje? Nós precisamos ter caráter, como nós falamos, o caráter de Deus. Precisamos fazer as coisas de Deus. Mas precisamos também ser proativos. Precisamos estar preparados. E aqui é a próxima parte que nós vamos falar. Preparação para os desafios. José se preparou para os desafios que enfrentou, aprendendo e se adaptando em cada situação. Esse preparo não veio por acaso. Ele buscou conhecimento e se preparou para as oportunidades que Deus lhe ofereceu, mostrando que a preparação é a chave também para o sucesso. Então nós, como servos de Deus, precisamos estar preparados para ocupar cargos na sociedade. Mas aí, como nós falamos pela manhã, como está a nossa vida? Será que nós damos testemunho? Na escola, na faculdade, no trabalho? Aonde você está? As pessoas olham e falam assim, não, aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus. Uma pessoa que eu posso confiar. Ou é triste quando a gente escuta falar assim, olha, eu estou precisando contratar alguém. Ah, não, mas eu não vou contratar crente não, porque crente dá muito trabalho. Olha que vergonha. E nós, como servos de Deus, precisamos estar preparados para assumir posições. Então se prepare, porque ele estava preparado, José estava preparado naquele momento, e ele foi proativo, ele foi lá e ele deu a instrução, porque ele sabia, ele tinha esse conhecimento. E nós, como eu falei de manhã, você é servo de Deus, não tem como você ser servo de Deus e estar no meio da bagunça. Tem lá o grupinho da bagunça. O servo de Deus não pode estar no grupinho da bagunça. Tem lá o grupinho das pessoas que só falam bobagem, que não tem compromisso, que chega atrasado, que não tem responsabilidade. O servo de Deus não pode ser esse. Porque aí depois a pessoa fala assim, ah, eu sou crente, e aí na hora de escolher o ímpio foi colocado. Sabe por quê? Porque o ímpio é aquele que chega no horário, é aquele que trabalha, é aquele que vai lá e faz. Nós como cristãos também precisamos fazer essa diferença, fazer um excelente trabalho, ter responsabilidade. Então José, ele tinha isso também. Ele era uma pessoa que fazia a diferença.
Atitude proativa em adversidade. Ao lidar com as adversidades, José tomou a iniciativa de agir. Ele não ficou paralisado pela dor. Estava atento às oportunidades e buscava resolver problemas, servindo como um exemplo de liderança em crise. Amém? Então nós, como servos de Deus, precisamos sair do papel de vítima e se colocar num papel de resolvedor de problemas. Aquele que vai lá e tem a solução para algo. Deus quer levantar nesse lugar pessoas que resolvem problemas. E você está pronto para assumir isso? Ou você ainda está se lamentando pelo que perdeu, pelo que foi? Você pode até chorar. Você pode até sofrer. Tem um texto bíblico lá em 1 Samuel, acho que é capítulo 30 ou 31, uma coisa assim, que fala sobre Ziclag, quando Davi e seus homens saíram para guerrear e voltaram. Quando eles voltaram, Ziclag, que era a terra dele, estava tudo tomado. Vieram os inimigos e pegaram as mulheres, levaram todo mundo e destruiu a cidade. Aí diz a Bíblia que Davi se lamentou, ele deitou, ele sentou e ele chorou até não ter mais força para chorar. Aí ele chorou. Imagina a pessoa chorar até não ter mais força para chorar. Chorou. Enxugou as lágrimas, se levantou, orou: Senhor, eu vou, o Senhor vai me dar? Eu tenho que ir. Foi lá e consultou o Senhor. Aí Deus falou assim: vai que eu vou te dar. Levantou, foi lá e reconquistou todo mundo. Foi lá porque ele sabia que Deus era com ele. Então, não estou falando aqui que você não pode chorar, que nós, como eu já falei aqui em outros momentos, como eu preguei aqui, que a gente pode ficar triste, crente pode ficar triste, crente pode sentir raiva, servo de Deus pode sofrer em algumas situações, pode, mas não pode ficar só nisso. Tem que se levantar e agir, porque o que vai fazer a diferença é o que nós vamos fazer. Porque se lamentar não muda nada. O que muda é quando a gente vai lá, se levanta para fazer. E Deus nos levantou para isso, para fazer a diferença. Deus, eu tenho certeza que o desejo de Deus é que tenham homens e mulheres de Deus em locais estratégicos dessa sociedade. Professores, médicos, seja qual for a profissão. Deus quer levantar, mas cadê essas pessoas? É preciso se colocar. Independente de onde você esteja, qual a profissão que você vai exercer, independente, que você faça a diferença onde você está plantado. José viveu de acordo com o propósito que Deus tinha para ele, mesmo quando as circunstâncias eram desfavoráveis. Essa entrega e compromisso nos ensinam que viver alinhado com o divino traz paz e satisfação, independente da dificuldade. É sempre uma escolha. Sempre uma escolha. José viveu de acordo com o propósito de Deus. E você? Tem vivido de acordo com o propósito de Deus? Essa é uma pergunta para essa noite. Estamos chegando aqui na conclusão. A história de José nos ensina sobre a importância da identidade, das escolhas e da proatividade. Ao seguir princípios divinos, podemos superar desafios e cumprir nosso propósito de vida. E aí eu trouxe aqui um texto, que eu acho um texto importantíssimo. A Bíblia toda é importante, mas sempre tem aqueles textos assim que nos saltam os olhos, que fala assim com a gente de uma maneira diferente. E está lá em Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou renovação da vossa mente. Renovação de quê? De mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos estar com a nossa mente renovada.
E eu creio que nessa noite, cada um que entrou aqui dentro, o Senhor quer renovar a sua mente. Porque a gente não vai viver o bom, o perfeito e agradável, se nós ainda não estivermos com a mente renovada no Senhor. Transformados pela palavra de Deus. Como eu falei de manhã, existem muitas pessoas hoje que estão se amoldando, estão se caracterizando com o mundo. Quantas coisas nós temos visto, quantos escândalos, mas a Bíblia fala que viriam escândalos. Quantos pastores, quantas lideranças gerando escândalos. E muitas pessoas estão envolvidas, tão envolvidas com o mundo, que tem muita coisa que se tornou normal. A pessoa acha normal ter determinados comportamentos. Mas a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com o mundo. Não podemos estar moldados e entrosados com o mundo. Precisamos fazer a diferença. Deus nos chamou, como eu li aqui no início. Deus nos chamou. Jovens, eu creio que aqui só tem jovem, amém? Amém? Quem é jovem aqui? Dá um glória a Deus aí. Amém? Quem é jovem aí? Eu sou. Glória a Deus, eu sou jovem. Então a Bíblia diz, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Já venceste o maligno e a palavra de Deus está em vós. Como que nós vamos ser transformados? Primeiro, não podemos nos conformar com o mundo. José, ele estava ali, ó, naquele meio, ele estava no Egito, tinha muitas coisas erradas, mas ele era diferente. Nós precisamos ser diferentes. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí sim, nós vamos poder experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu tenho certeza que a vontade de Deus é que nós façamos a diferença nessa geração. Nessa geração corrompida, nessa geração que tem muita coisa que não presta, Deus nos chamou para fazer a diferença. Amém? Então que nessa noite você possa ficar com essa palavra. E como nós falamos, eu sou apenas um instrumento. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como eu falei também, é algo interessante. Antes, o Espírito Santo vinha apenas sobre alguns. Reis, juízes, profetas. E nessas questões aí, José nem era. José não era rei até então, depois ele se tornou governador. José não era juiz, não era sacerdote, não era profeta, mas ele tinha o Espírito de Deus. Hoje o Espírito Santo está derramado sobre as nossas vidas. E se nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, precisamos fazer a diferença nessa geração. Amém, igreja? Então que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Que nós possamos fazer a diferença e que nesse lugar se levantem homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças que vão fazer a diferença nessa geração. Quem quer fazer a diferença nessa geração? Amém? Eu quero fazer a diferença nessa geração. Então que nós possamos verdadeiramente permitir que o Espírito Santo use a nossa vida, transforme a nossa vida. E isso só pode acontecer através de quê? Da palavra. A palavra precisa estar em nós. Amém? Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Quanta coisa nós podemos aprender com José. Um homem que fez a diferença em meio ao caos. A situação dele não era nada favorável. Mas ele foi fiel a Ti. Ele foi fiel aos princípios, Senhor. E naquela época nem Bíblia tinha, ele nem tinha a palavra na mão como nós temos hoje.
mas ele tinha algo nele. E nós temos também, Senhor, o Espírito em nossa vida. Nós não queremos, Senhor, nos conformar. Nós queremos ser diferentes, Senhor, que nós possamos verdadeiramente ser diferença nessa geração. Muito obrigada, Senhor, por essa juventude dessa igreja, por cada um que está aqui nessa noite, Pai. Que nós verdadeiramente venhamos sair daqui dispostos a alcançar posições maiores, porque nós estamos fazendo a diferença. Muito obrigada por tudo nessa noite. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém.